Vocês andaram percebendo algumas mudanças no meu cabelo lá pelo Instagram e perguntaram muito: Rebeca, seu cabelo tá definindo mais, o que foi que você fez? Então hoje o vídeo tá recheado com várias dicas, além de eu contar pra vocês tudo que mudou nesse meio tempo com o meu cabelo. Oi, gente, meu nome é Rebeca Cavalcante, sejam super bem-vindos ao meu canal. Eu sou profissional especializada em cabelos naturais, ondulados, cacheados e crespos, colorista e também terapeuta capilar. Vim trazer para vocês os segredos da minha rotina e tudo que mudou, que trouxe esse efeito. Se vocês voltarem alguns vídeos, vocês vão ver que o meu cabelo tá bem diferente do que ele tá agora, que ele tá com um aspecto muito mais pesado, muito mais murcho. Tá maior também, mas ele tá com aquele aspecto bem mais de peso, então a definição tá mais aberta, diferente dessa definição que vocês estão vendo aqui agora e em alguns vídeos atrás. Precisam voltar um tempinho aí para vocês conseguirem ver essa diferença. Vou começar falando do óbvio, que sim, eu cortei o cabelo e sim, isso influenciou muito, em grande parte, nessa mudança inteira. Porém, tem outras técnicas, outras dicas que mudaram no meu cotidiano, coisas que eu fui reparando, assim, que eu fazia sem querer e funcionaram muito bem e trouxeram essa diferença no efeito do meu cabelo. Porém, né, como eu falei, o corte foi o principal, foi, assim, a diferença mais gritante no meu cabelo. E pra quem não sabe, quem corta o meu cabelo é a Tamires Maia, que é a minha sócia. A gente tem um salão juntas aqui no Rio de Janeiro. Eu corto o cabelo dela, ela corta o meu cabelo. Então, se vocês quiserem agendar um horário com a gente, é só clicar no link que tá na descrição desse vídeo, que vai jogar vocês diretamente pro nosso atendimento. Bom, e a principal diferença que aconteceu no meu corte, antes eu já fazia o cabelo com a Tamires e tudo mais, mas dessa vez a gente decidiu subir um pouco mais as camadas e ele ficou menor também, tá? Então eu abri mão de um pouco do comprimento para eu conseguir ter um pouco mais de volume. O meu cabelo ficou com mais leveza, ele consegue subir, então ele define mais, encolhe mais e ao mesmo tempo ele consegue trazer bastante do volume. Então, o meu corte agora é um corte com camadas altas. Antes, ele tinha camadas médias até pelo comprimento, né? A gente fica um pouco mais limitado. Quando o cabelo é muito longo, a gente não consegue subir tanto assim as camadas, porque isso pode acabar gerando umas pontas um pouco mais ralas, tá? Então, a gente fez dessa forma. A gente abriu mão do comprimento aqui e conseguiu trazer esse efeito. E com isso, eu tenho que dar um aviso bem importante pra vocês. O meu cabelo é o tipo de cabelo que ele perde muito peso quando eu coloco mais camadas. Então, ele define com mais facilidade, tá? Isso não vai acontecer em todos os cabelos. Tem cabelo que a gente, quanto mais corta, mais ele fica aberto. E tem cabelo que, quanto a gente mais corta, mais define por conta da leveza que o cabelo ganha, tá? Então não é todo cabelo que vai ter esse mesmo efeito. Mas com certeza, se você gosta de um pouco mais de volume e acha que o cabelo tá muito reto, as camadas mais altas vão trazer esse efeito mais harmonioso. E vocês podem ver que as minhas camadas agora começam aqui na altura do rosto e antes elas começavam bem aqui assim, sabe? Bem do ombro para baixo do meu cabelo. Então dá bastante diferença. Inclusive, eu tenho um vídeo lá no Instagram fazendo análise do meu corte, mostrando para vocês a diferença. E eu vou deixar aqui para vocês também uma foto para vocês verem como era antes e como ele tá agora, muito mais harmonioso. Um outro efeito que o corte em camadas dá no meu cabelo é o seguinte: a cascata, né, que a gente chama, que fica esse efeito que vocês conseguem ver várias pontas do meu cabelo. As pontas do meu cabelo são a parte que mais definem, elas ficam mais aneladas. Justamente também porque eu seco o cabelo com difusor, eu vou explicar um pouquinho melhor pra vocês como eu faço daqui a pouco, mas isso dá esse efeito bem aneladinho na minha ponta. Agora você pensa que quanto mais camadas, né, quanto as camadas mais altas estiverem, começando mais de cima, mais a gente tem pontas, então dá esse efeito, sabe, bem cascata. Por isso que parece também que o cabelo tá mais definido e dá um pouco mais esse volume. E olha, pegando uma mecha de cabelo, vocês conseguem ver bem isso que eu tô falando. Quanto o cabelo vai ficando mais aberto no comprimento, mas a pontinha do meu cabelo, ela dá essa anelada, ó. Vocês estão vendo? Dá bem essa aneladinha. Então, por isso que dá esse efeito de mais definição, já que tem mais das pontas aneladas nele.
E algumas outras coisas mudaram na minha rotina também, principalmente para eu conseguir trazer o efeito do corte, que é uma coisa muito importante de eu falar para vocês, até para as minhas clientes lá do salão, para a gente conseguir ver bem o desenho, o formato do corte, é que a gente precisa mudar a finalização também, não pode ser nada muito pesado, senão tira bem esse volume, a gente não consegue soltar tão bem o cabelo. Então uma outra coisa que mudou foi tratamento e finalização. E eu vou contar um pouco mais dessas dicas aí que eu trouxe de diferença no meu cabelo. Principalmente quando a gente fala de tratamento, que na realidade não é que mudou um hábito, uma rotina, quando a gente está falando de tratar o meu cabelo. Porém, o que mudou principalmente foi a saúde do meu cabelo. Minha raiz está bem maior agora, como vocês podem ver, ó. É porque já está em época de retocar a raiz. O que significa isso? Significa que tá na hora de eu fazer a descoloração de novo aqui na raiz, dar uma esfumada nela, porque ela tá ficando bem grande. E quanto mais tempo longe da química, mais saudável meu cabelo aparenta ser. Essa é a realidade, gente. Eu consigo usar, por exemplo, agora finalizadores bem leves, com uma certa frequência, e eu não sinto que o meu cabelo fica tão ressecado quanto ele fica assim que eu faço a descoloração. Então, os cuidados acabam mudando também. Eu consigo usar tratamentos nutritivos, por exemplo, que não são tão pesados, que são tratamentos um pouco mais... aquela nutrição que não tira tanto volume, sabe? Não traz tanto aquela redução. Eu consigo usar e ter um efeito de cabelo mais solto. Se eu usar uma nutrição mais pesada, eu vou ficar com o cabelo um pouco mais murcho, então não vai aparecer tanto esse efeito do meu cabelo, tá? Mas eu também uso, continuo usando, afinal de contas meu cabelo é descolorido, porém eu tenho essa opção agora de poder escolher, que era uma coisa que assim que a gente descolora o cabelo não tem essa opção, a gente precisa usar uns tratamentos mais pesados mesmo. Então, por estar nessa fase aí que o meu cabelo está mais de bem com a vida, eu consigo essas opções de finalizar com produtos mais leves, de utilizar nutrições mais suaves, enfim, e conseguir trazer e destacar bem esse volume do cabelo. Bom, e aí quando a gente fala tanto de volume quanto de definição, principalmente definição, eu tenho algumas técnicas bem legais para trazer para vocês. A primeira técnica que fez diferença na minha finalização foi finalizar com a finalização de porosidade que tem aqui no canal, que eu lancei recentemente, e eu vou deixar passando aí pra vocês. Só que acopladas a ela temos mais duas técnicas. Duas, na verdade, três, né? Envolve muito mais finalização e secagem. A finalização de porosidade do canal junto com a técnica de plopping é uma das coisas que ajuda bastante. Eu mostrei pra vocês essa finalização no canal e também falei do plopping lá. E eu vou deixar aqui passando para vocês terem uma ideia de como se faz o plopping, mas basicamente a ideia do plopping é, depois que eu finalizo o meu cabelo, que eu faço toda a finalização de porosidade que tá aqui no canal, eu venho, estico a minha toalhinha de plopping, que é aquela sem felpa lisinha, né, um tecido de algodão, e faço uma amarração na cabeça, né, estico numa superfície plana, coloco o cabelo, levo o cabelo até ela, então faz esse movimento aqui, ó, de definir mais o cabelo, tá vendo? Segura mais rente à raiz, fazendo os cachinhos assim, segurando mais próximo, e aí você já deixa tirando o excesso de água nessa técnica de plopping. O que eu acrescentei nisso tudo é que além de fazer a finalização e o plopping, né, eu sempre gostei de fazer plopping, gente, porque assim, o plopping você deixa uns 10 minutinhos ali, 15 minutinhos na toalha, não precisa ser uma coisa muito tempo, nem faz bem você deixar o cabelo úmido, abafado por muito tempo. Porém, eu acho interessante deixar ali uns 10, 15 minutos para tirar o excesso de água mesmo, para você não ficar muito tempo com o cabelo molhado, enfim, ele tira bem esse excesso, o cabelo não vai ficar pingando por aí, e eu gosto de utilizar bastante água na finalização. Então, o plopping ajuda nisso, e além de ajudar nisso, acabou que casou muito bem com uma outra técnica que eu adaptei e comecei a usar bastante, que é passar gelatina depois de tirar o excesso de água. Mas eu passo sim a gelatina antes, eu também passo depois. Vou explicar pra vocês. Bom, quem já viu minha técnica usando o gel da Mari Morena lá no Instagram sabe do que eu tô falando. A ideia é que basicamente eu finalizo todo o meu cabelo, uso a pudding da Curly Care que não resseca nada o meu cabelo, faz uma película que parece mais hidratado que ressecar o cabelo, ela é super selante, então ela deixa o meu cabelo incrível. Porém, eu gostava muito do gel da Mari Morena, que é um gel que costuma ativar a definição do meu cabelo. Só que se eu usasse puro, assim, depois do creme de pentear, eu sentia que
a longo prazo, conforme eu ia usando, ele ressecava o meu cabelo. Ele começava a dar um efeito de esfarofado em vez de definido, por conta desse ressecamento. E foi aí que eu resolvi adaptar. Eu faço toda a finalização, uso sim a pudding da Curly Care, faço o plopping. Quando eu retiro o plopping, retiro o excesso de água, eu venho com literalmente uma gota do gel da Mari Morena e só amasso o cabelo. E é isso, gente, é isso. Eu amasso o cabelo, na hora que eu amasso com esse gel, bem amassando mesmo, estimulando, eu sinto que o cabelo já fica mais definido. Não precisa ficar indo e voltando, amassando o cabelo. Você pode pulsionar, né, amassar e ficar segurando assim, dando uma apertadinha, porque o ir e vir também enche o cabelo com muito frizz, tá? Uma técnica já na finalização diretamente, né, na fitagem, que eu mostrei pra vocês que eu faço, é que eu gosto de também fitar com fileiras, assim, de mechas mais finas. Eu não coloco a mecha muito grossa, eu consigo deixar as fitas, né, na fitagem bem mais fininhas quando eu faço a fitagem aqui no topo só da minha cabeça. No resto do cabelo eu não faço fitagem. Quem foi lá ver o vídeo já sabe, então se você ainda não foi, confere lá também. E aí, tirando esse excesso de água e aplicando o gel, amassando, depois que eu sinto que dá uma estimulada bem na minha definição esse gel, eu gosto de ir secar o cabelo. Para quem é ondulada, faz diferença utilizar difusor na secagem. Gente, não é pouca diferença não, é muita diferença, tá? Então o difusor é uma coisa que eu sempre uso, ele define bastante o meu cabelo. Eu posso sim não utilizar o difusor ou então usar o secador com o difusor só por fora para não aumentar, estimular mais a definição, né? Não aumentar mais o encolhimento. Porém, o que acontece? Eu sinto que o difusor, ele dá um voluminho também no cabelo, principalmente no meu cabelo, eu consigo estimular um pouco de volume nele, então o meu cabelo não fica tão murcho e eu prefiro desse jeito. Eu não gosto muito do efeito do cabelo murcho, sabe? Mas é uma questão de gosto mesmo, tá? Eu sinto que ele consegue realçar bem o corte, fica uma coisa mais harmoniosa. E como eu sempre tenho que usar difusor, porque eu sempre tenho que secar o cabelo, gente. Em toda lavagem minha, eu seco o cabelo. Eu uso o protetor térmico e seco o cabelo, porque eu preciso gravar. E se eu não secar, tem duas coisas que pioram a minha situação. A minha dermatite, eu não posso deixar o cabelo muito tempo molhado. E se eu não secar o cabelo, ele demora 8 horas pra secar sozinho, no mínimo, tá? No mínimo. Então não rola, e eu não tenho esse tempo, gente, eu não tenho 8 horas do meu dia pra ir começar a gravar, sabe? Eu fiz toda uma rotina aqui, e basicamente, gente, toda lavagem eu gravo alguma coisa pra vocês, seja um take, seja um detalhe, então vocês pensem o que é. Toda lavagem eu ter que esperar 8 horas pra gravar um negócio, sabe? Não funciona assim pra mim. Então eu realmente preciso usar difusor. E aí, como eu preciso usar o difusor, eu achei essa forma de utilizar ele melhor, no caso, pro meu cabelo. Pra quem tem cabelo que já define muito, que já encolhe muito, encaixar o difusor não é interessante, tá? Essa ideia de encaixar o difusor, ligar, desligar e trocar de mecha sempre vai funcionar muito melhor pra quem quer definir mais o cabelo, principalmente pra quem é ondulada, que já não tem muita definição e precisa de um pouco mais de estímulo às vezes. E aí, além disso tudo, sequei o cabelo e tudo mais, não tiro o durinho, deixo o durinho ali, não mexo nele. E a minha outra técnica secreta, né? Eu tô aqui revelando todos os meus segredos pra vocês, então prestem atenção nessa sequência. Depois de finalizar, fazer tudo, o cabelo secou com o difusor. Eu tenho costume de deixar o durinho e utilizar a touca caracol. A touca caracol é muito simples de colocar, ela tem a mesma ideia do plopping, mas ela é de cetim por dentro. Então você consegue abrir ela numa superfície plana, colocar o cabelo, fazer esse mesmo gesto, gente, ó, que define mais o cabelo, esse mesmo gesto aqui, de você conseguir trazer o cabelo bem mais para próximo da raiz, com esse efeito de anelar ele, sabe? De trazer a definição dele. Pois é, com esse mesmo gesto a gente usa a touca caracol, que tem o cetim por dentro, e ela fica bem arrumadinha, você arruma bem, ajusta bem ao tamanho do seu cabelo na cabeça, ela fica bem arrumadinha e ajuda muito a deixar o cabelo com definição. Então eu coloco essa touca, fica o cabelo todo ajustadinho, com o durinho ali da gelatina ainda, né, do gel, e eu durmo. Geralmente eu costumo lavar o cabelo mais pra perto da noite, gente, porque é o horário que eu tenho, mas mesmo quando não tá, tipo, super perto da noite, às vezes, sei lá, lavei 6 horas da noite, né, não é, tipo, tão tarde da noite, mas eu já, assim que eu termino de secar, seco ele completamente, tá, gente, bem raiz mesmo, deixo bem sequinha, e aí depois que eu termino de secar bem ele todinho, no difusor eu venho e coloco a touca. Quando eu coloco a touca, eu fico com ela até o dia seguinte, e aí eu solto o cabelo no day after, amasso,
tiro o durinho, solto, sacudo e o cabelo fica desse jeitinho aqui, entendeu? A touca ajuda a fixar ainda mais a definição, ainda mais se você deixar a película do gel, então ela vai fixar ainda mais o cabelo do jeitinho aí que você deixar na touca. A touca ajuda muito a fixar o efeito, principalmente deixando essa película do gel, tá? Então o cabelo fica com um efeito de fixação assim 3 vezes maior. Então por isso que eu consigo ter bastante definição, por isso que tudo isso foi mudando na minha rotina. Foi uma coisa que eu descobri assim do nada, porque num dia eu falei assim, eu vou deixar o durinho mesmo e amanhã eu solto o cabelo. Vamos ver se eu consigo deixar o cabelo durar mais tempo pra eu poder gravar amanhã e tal. E aí nessas ideias, né, aconteceu isso usando a touca caracol, porque quando eu fazia isso com a touca de cetim, e a touca de cetim deixava o meu cabelo com efeito amassado e ficava muito solto na touca de cetim, então não ficava justinho, certinho, então não mudava muita coisa. Na maioria das vezes ficavam pedaços amassados porque eu dormia, sei lá, em cima do cabelo e aí ficava aquele amassado, mas a touca caracol, ela fica ajustada à cabeça, então como ela faz o plopping, ela consegue trazer a definição e segurar bastante essa definição no cabelo. E aí, gente, eu vou ressaltar alguns pontos que eu acho muito importante falar pra vocês aqui. Com esse vídeo, eu não tô virando pra vocês e falando, façam esse passo a passo inteiro. Eu acho que é interessante vocês testarem um dia que vocês puderem testar, pra vocês terem uma opção pra algum evento, porque eu acho que o cabelo dura muito e eu acho que também que fica bem legal o resultado pra algum dia, tipo assim, amanhã eu tenho, sei lá, um casamento, uma festa, e você dorme no dia seguinte, já lavou o cabelo, já fez tudo, o cabelo já fica pronto dentro da touca, e no dia seguinte você vai acordar, se arrumar e vai pro teu evento. Então assim, eu acho interessante para esses momentos, não acho que é uma coisa interessante para vocês fazerem o tempo todo. Eu trabalho com cabelo, então eu acabo fazendo o tempo todo porque eu tenho que gravar vídeo para vocês sempre, tanto aqui quanto no Instagram. Eu tô basicamente toda semana gravando, então acaba que toda lavagem eu tô testando alguma coisa, gravando algum resultado, gravando algum take, e aí eu acabo sempre fazendo isso, mas também porque facilita a minha rotina. Essa ideia de eu ter que acabar lavando mais tarde da noite, eu já faço isso tudo, já vou dormir, no dia seguinte vou trabalhar com o cabelo pronto. Então assim, faz parte do meu dia a dia e não é um peso pra mim. Mas se vocês forem parar pra pensar, são vários passos, né? São várias coisinhas na rotina, vários detalhes que eu não acho que seja interessante todo mundo fazer o tempo todo, que eu acho que pode ficar pesado, que pode ficar cansativo, que não é uma coisa que eu vou virar e falar assim, gente, façam todos os dias, sempre, porque sim, né? É uma coisa que eu acabei adaptando na minha rotina porque se encaixou muito bem com o meu dia a dia e funcionou muito bem pra eu ter um resultado legal, pra eu conseguir gravar vídeo também o dia todo mexendo nesse cabelo, porque eu tô aqui, aí eu vou dar uma sacudida, dar uma soltada no cabelo pra ele ficar bem bonito pra foto e tudo mais, pra fazer as fotos de capa, pra fazer foto pro Instagram, e aí o que acontece? Eu preciso de um cabelo que dure bem também. Então, tudo isso aí funcionou muito bem pra minha rotina. Eu achei interessante trazer pra vocês, porque eu acho legal a gente compartilhar esses segredos, essas dicas. São coisas que eu não vi na internet, outras pessoas falando, porque, assim, são alguns detalhes que eu fui encaixando cada coisinha na rotina e, no final dos contos, eu juntei tudo e deu esse resultado. Então, assim, foram vários testes aos poucos, né? Eu fui testando e falando, peraí, isso aqui funciona. Vamos ver se isso aqui também funciona? Aí eu vi que funcionava, eu juntei tudo. Enfim, gente, e aí, o que eu quero dizer com isso é que são várias coisinhas, então eu vou entender se vocês não adaptarem a rotina de vocês, se vocês não acharem interessante, mas eu achei legal trazer pra vocês como opção também, porque foram detalhes e coisas que funcionaram pra mim e que são técnicas e ideias que eu não vejo muito pela internet quando a gente fala de cabelo. Eu acho que são dicas que podem e vão beneficiar mais pessoas onduladas, que estão aí com corte também mais parecido com o meu, que tem mais camadas, que gostam de efeito de bastante definição, mas só que com volume, tá? Então eu acho que pode beneficiar esse tipo de pessoa. Se você já tem um fator encolhimento, já tem bastante definição, provavelmente você vai ficar com o cabelo mais definido, mais encolhido ainda. Então isso vai depender aí do seu gosto, tá? Adaptar as coisas que eu falei pra, de alguma forma, encaixar aí na sua rotina ou pra, de alguma forma, que vá funcionar pro teu tipo de cabelo. O importante mesmo é trazer essas informações pra vocês, porque eu acho que fica interessante fazer testes, a gente usar produtos diferentes. Uma das coisas que eu fiz foi pegar essa técnica do gel da Mari Morena e trazer pra vocês no Instagram, pra vocês utilizarem géis e gelatinas que ressecam o cabelo de vocês dessa forma. Pode ser que funcione melhor, então também fica aí uma dica pra vocês. Às vezes tem
em gel, uma gelatina que resseca muito o cabelo, você fica com dó de jogar produto fora, porque nosso dinheiro não é capim. Então você pode testar dessa forma também. Então são várias formas de vocês adaptarem aí os produtos, as coisas que vocês têm, a rotina de vocês. Mas preciso pontuar para vocês essas grandes mudanças na rotina. Primeiro, o corte, que influenciou em tudo, tá? Em tudo mesmo. O corte foi assim o ponto-chave para poder dar esse formato também pro meu cabelo. O fato do meu cabelo estar com uma saúde bem em dia, isso também conta bastante. Eu consegui usar finalizadores mais leves, eu consegui tentar trazer mais volume para ele dessa forma. Fazer plopping, utilizar o gel do jeito que eu falei para vocês, utilizar difusor e ajuda o toque final da touca caracol. Então tudo isso aí contribuiu para esse resultado aqui. Agora me conta aí embaixo qual dessas dicas você já faz, o que você já utilizou dessa rotina. E não esquece de me contar se você achou que teve bastante diferença no meu cabelo, se você preferia antes com aquele toque mais pesado, se você acha mais bonito agora. Eu quero saber a opinião de vocês, podem deixar aí. E é isso, a gente vai se ver no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!